7 erros que te afastam dos dividendos. Eu aposto que você chegou aqui pensando que o segredo para ficar rico na bolsa é só escolher as ações certas, não é mesmo? Você provavelmente deve ter lido ou ouvido por aí que o investimento em ações vai te fazer ganhar dinheiro rápido, que basta você fazer uma análise técnica ou ler umas dicas de gurus financeiros para colher dividendos com facilidade. Bem, não é bem assim. Ou melhor, não é nada assim. Agora, antes que você me julgue e ache que estou tentando desmotivar você, deixa eu te dar um alerta. A psicologia dos investimentos é algo muito mais profundo do que simplesmente ficar seguindo modismos ou receitas prontas. Sabe por quê a maioria das pessoas não consegue chegar onde quer no mercado financeiro? Porque elas cometem os mesmos 7 erros sem perceber. E é sobre isso que vamos falar hoje. Os 7 erros psicológicos que afastam você dos dividendos. Você já deve ter ouvido falar do Luiz Barsi, não é? Esse cara é um dos maiores investidores do Brasil. E ao contrário do que muitos imaginam, ele não ficou rico de um dia para o outro. Ele construiu sua fortuna através de um investimento paciente e disciplinado, com uma estratégia muito clara, que vai além de apenas olhar números e gráficos. O que ele ensina não está naquelas fórmulas mágicas que você encontra na internet ou nos cursos de como enriquecer rapidamente. Não. O segredo do sucesso no mercado financeiro vai muito além disso. E hoje vamos mostrar como você pode corrigir esses erros e começar a investir de forma mais inteligente. Mas calma, não vá embora ainda. Eu sei que você está pensando, mais um vídeo sobre investimentos. Mas deixa eu te dizer, esse aqui vai ser diferente. Eu sei que você está cansado de fórmulas genéricas e dicas superficiais. O que você vai aprender aqui são erros psicológicos que você nem sabia que estava cometendo e como eles estão afastando você dos seus dividendos. Parece interessante, não é? Então, se você está pronto para deixar de seguir o fluxo da maioria e começar a pensar de forma estratégica, fica comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui vai transformar a sua visão sobre investimentos. Eu vou quebrar as suas expectativas e depois você vai entender por que isso é o melhor que pode acontecer na sua vida financeira. Agora, antes de seguir adiante, quero deixar claro uma coisa. Esse vídeo não é sobre prometer dinheiro fácil. Eu não estou aqui para vender a ideia de que você vai se tornar milionário da noite para o dia. Se fosse esse o objetivo, já poderia até te adiantar. Esse vídeo não é para você. O que eu quero é que você entenda que, se você não corrigir certos erros psicológicos, mesmo tendo o melhor portfólio do mundo, não vai alcançar os dividendos que deseja. O mercado financeiro, meus amigos, é um jogo mental. E quem não joga com a cabeça no lugar vai se perder no caminho. Se você achou que investir era só sobre aprender a fazer compras de ações, você está na trilha errada. A verdadeira diferença entre quem ganha e quem perde está aqui na cabeça, na forma como você pensa, age e reage diante das mudanças do mercado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que vai fazer você refletir. Quanto tempo você tem dedicado a entender a sua própria psicologia de investidor? Não falo de números ou gráficos, mas da sua mentalidade. Você sabia que, para ser bem-sucedido nos investimentos, a sua mente precisa estar preparada para lidar com altos e baixos, com incertezas e desafios? Porque, vamos ser sinceros, se você não tem controle sobre os seus próprios sentimentos e emoções enquanto investe, vai ser muito difícil ganhar dinheiro com consistência. E eu sei o que você está pensando, mas
Eu tenho o melhor plano, sigo as melhores dicas, estou estudando sobre investimentos, eu faço tudo certo. Mas, se você não parar de vez em quando para olhar para dentro, para a sua psicologia de investidor, a sua estratégia pode estar condenada ao fracasso. Luiz Barsi, por exemplo, sempre insistiu que o segredo de sua trajetória bem-sucedida não foi um golpe de sorte ou uma dica quente de mercado, mas a psicologia forte, a paciência e a capacidade de entender como o mercado e ele próprio funcionam. Então, minha missão aqui hoje é te ajudar a identificar os erros psicológicos que você pode estar cometendo. Vamos analisar os 7 maiores erros que afastam os investidores dos dividendos. E eu garanto, quando você corrigir isso, o retorno será gigantesco. Não se engane, esses erros não são sobre fazer o cálculo errado de uma ação ou esquecer de diversificar o portfólio. Não, são erros profundos, baseados em como você pensa e reage no mercado. Se você ficou curioso, e eu sei que ficou porque eu estou te provocando, então já clica em like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Eu te prometo, o conteúdo de hoje vai ser como um wake-up call para a sua jornada de investimentos. E não se esqueça, vai ser uma jornada diferente. Não vamos seguir o que a maioria faz. Vamos agir como os investidores de sucesso que pensam fora da caixa. Agora, vamos para o primeiro erro psicológico. O erro que é o fundamento de todos os outros e que você vai precisar corrigir para chegar onde quer. Agora que você já entendeu o que te espera, já sabe o que vai encontrar aqui. Não perca tempo. Dê aquele like no vídeo e se inscreva no canal para acompanhar o resto dessa jornada. Não deixe de compartilhar também, vai ajudar muita gente a quebrar esses mesmos erros. Vamos juntos! O erro da expectativa irrealista. Agora que você já está mais consciente da psicologia por trás dos investimentos, vamos ao primeiro erro que muita gente comete. A famosa expectativa irrealista de enriquecer rápido. Você provavelmente já ouviu aquele papo de que investir na bolsa é um caminho para ficar milionário em pouco tempo. A ideia de que é possível fazer uma grana alta de uma hora para outra, na hora certa, com a ação certa, é uma ilusão que vai te afastar cada vez mais do seu objetivo. E adivinhe, é exatamente isso que está impedindo você de alcançar os dividendos que tanto deseja. Muitas pessoas chegam no mercado financeiro com a cabeça cheia de sonhos. E tudo bem sonhar, é claro. Mas o problema é que a maioria delas coloca as fichas em um golpe de sorte, como se bastasse fazer uma aposta certeira em uma ação que vai disparar e trazer lucro imediato. Isso é uma armadilha. Investir não é uma aposta, é uma construção. E se você não entender isso, vai começar a cometer um erro atrás do outro. O pior de tudo é que esse erro é alimentado pela mídia e por figuras que só vendem a ilusão de riqueza instantânea. Eu entendo que você queira ver seus investimentos dando retorno rápido, mas, meu amigo, o mercado financeiro não é um cassino. Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil, fala constantemente sobre a importância de ter paciência no mercado de ações. E quando eu falo em paciência, estou falando de anos, não de dias ou semanas. Ele construiu sua fortuna investindo em ações de empresas sólidas, com uma visão de longo prazo. Não foi uma aposta num momento específico, mas uma decisão estratégica, que ao longo do tempo se provou vencedora. A mentalidade de curto prazo no mercado financeiro é a sua primeira inimiga. E vou te dizer por quê. Imagine que você comprou ações de uma boa empresa, que tem um bom potencial de crescimento, mas ao ver uma queda momentânea no valor das ações,
você se desespera e começa a vender tudo porque acha que a oportunidade foi embora. Isso é o reflexo de uma mentalidade que busca lucro rápido e não está disposta a esperar o tempo necessário para que o investimento se valorize. E é aí que você entra no ciclo vicioso de querer ganhar rapidamente e nunca conseguir realmente aproveitar os dividendos. O mercado financeiro, na sua essência, recompensa quem tem paciência e disciplina. Aqui vai um exemplo prático. Luiz Barsi, quando começou a investir, não estava preocupado em ver um lucro logo nos primeiros meses. Ele sabia que o verdadeiro retorno viria com o tempo, à medida que as empresas em que ele investia fossem se desenvolvendo e distribuíssem lucros aos seus acionistas. O segredo está em entender que a construção de riqueza no mercado de ações é um processo lento, mas seguro, desde que você tenha paciência para seguir a estratégia certa e tenha visão de longo prazo. Não se trata de agir impulsivamente, mas de tomar decisões calculadas e fundamentadas. Se você fica preso ao desejo de ver retorno imediato, está comprometendo seu próprio sucesso. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas Cia, não existem investimentos que podem dar um retorno rápido? Claro que existem. O problema é que, com essas apostas rápidas, você se coloca em risco. Além disso, elas não geram dividendos consistentes, que são a verdadeira chave para uma carteira de investimento sólida. O que você quer, no fundo, é justamente essa consistência, e não o pico de um lucro momentâneo, que pode cair amanhã mesmo. É importante entender que quem vive de dividendos, como Barsi, não faz isso buscando ações que vão subir de forma repentina e inesperada, mas sim investindo em empresas bem administradas, com boas perspectivas e estabilidade no mercado. Essa é a verdadeira fórmula do sucesso no longo prazo. Entenda uma coisa: no momento em que você se permite entrar nesse ciclo de buscar retornos rápidos, você vai se frustrar, porque o mercado não funciona dessa maneira. O primeiro passo para se livrar dessa mentalidade tóxica é aceitar que o caminho para o sucesso no mercado de ações é lento, mas recompensador. Isso vai exigir paciência, estudo e, claro, uma boa dose de disciplina. Se você não tem isso, já te adianto que os dividendos vão ser apenas uma promessa distante. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Se você conseguir abandonar essa ideia de enriquecimento instantâneo e começar a enxergar o mercado financeiro com uma visão estratégica, onde o tempo é seu aliado, você já estará à frente de muitas pessoas que, na primeira queda do mercado, correm para vender tudo, perdendo as melhores oportunidades. Então, como a gente pode quebrar essa mentalidade de enriquecimento rápido? A primeira coisa é reconhecer que os melhores investimentos vêm com o tempo e que as empresas que pagam dividendos consistentemente são aquelas que gerenciam bem seus recursos e têm uma base sólida para o crescimento contínuo. O processo de gerar riqueza no mercado financeiro é muito mais sobre criar uma base estável e crescer com ela do que esperar por um pulo do gato, que no final das contas nunca vem. Quando você entender e aceitar isso, sua jornada no mercado financeiro vai ser muito mais tranquila e sim mais lucrativa. E o melhor de tudo, você vai estar no caminho para começar a colher dividendos de verdade, sem a pressão de ganhar tudo rápido. Agora, me diz uma coisa: você está pronto para abandonar essa expectativa irrealista e começar a investir com mais consistência e paciência? O erro de não conhecer seu perfil de investidor. Você já se perguntou qual é o seu perfil como investidor? Se você ainda não fez essa reflexão,
parabéns. Você acabou de cometer um dos maiores erros que afasta você dos dividendos e do sucesso financeiro. Eu sei que você pode estar pensando, mas o que isso tem a ver com os dividendos? Acredite, tem tudo a ver. Se você não sabe qual é o seu perfil, se não tem clareza sobre a sua tolerância ao risco, as suas preferências financeiras e os seus objetivos de longo prazo, pode ter certeza, você está nadando contra a corrente. O mercado financeiro é um lugar onde não existe uma fórmula mágica, e isso inclui as ações que você escolhe para investir. Luiz Barsi, por exemplo, sempre fala sobre a importância de conhecer a si mesmo antes de investir em qualquer ativo. Sem essa autoconsciência, o que acontece? Você começa a tomar decisões impulsivas, compra e vende ações, baseado no medo ou na euforia. E claro, perde a oportunidade de colher dividendos de maneira consistente. Se você ainda não sabe se é um investidor mais conservador, moderado ou arrojado, esse é o primeiro passo para corrigir sua trajetória no mercado. Você já parou para pensar que o mercado financeiro não é um lugar para todo mundo seguir a mesma estratégia? O que funciona para uma pessoa pode ser um desastre para outra. E, aqui, o erro de não conhecer seu perfil de investidor se torna uma armadilha. Imagine, por exemplo, que você é uma pessoa que não gosta de arriscar muito, mas decide investir em ações de empresas muito voláteis, porque está ouvindo dicas de um amigo ou de um guru financeiro. Você provavelmente vai se sentir ansioso com a primeira queda no mercado. Vai começar a vender suas ações e, no final das contas, vai perder a chance de aproveitar os dividendos que surgirão a longo prazo. Isso acontece porque você não entendeu que, se não se adequar ao seu perfil de investidor, vai se frustrar com os resultados. Então, o primeiro passo para corrigir esse erro é entender a sua própria tolerância ao risco. E não é difícil fazer isso. O simples fato de você parar um momento para analisar como se sente quando o mercado oscila, por exemplo, já é um excelente começo. Se você se desespera, sente medo ou até raiva ao ver uma queda nas ações, provavelmente você tem um perfil mais conservador. Se você é alguém que pode tolerar essas quedas e acredita que, no longo prazo, o mercado vai se recuperar, então você pode ser um investidor mais arrojado. Agora, se você está se perguntando, como eu posso definir meu perfil? A resposta está em como você se comporta diante do risco. Não adianta querer seguir a estratégia de um investidor famoso como Barsi, que é conhecido pela sua paciência e visão de longo prazo. Se você, por exemplo, se desespera com cada queda do mercado. Luiz Barsi, em suas entrevistas, sempre destacou que ele não escolhe empresas apenas por seu potencial de crescimento, mas também pela sua capacidade de resistir aos períodos de turbulência do mercado. Ele sabe exatamente qual o seu perfil e escolhe empresas que estão alinhadas com sua estratégia de longo prazo. Isso o permitiu aproveitar dividendos consistentes e contínuos, sem perder o rumo em momentos de crise. Agora, eu sei que pode parecer tentador seguir os conselhos de outros investidores, ou então investir no que está dando certo para os outros. Mas essa não é a maneira certa de construir uma estratégia sólida. O erro de não conhecer seu perfil de investidor é basicamente começar a correr uma maratona sem saber a sua velocidade. Pode até parecer que você está indo bem no começo, mas depois, quando a corrida ficar mais difícil, você vai se cansar e não vai conseguir manter o ritmo. O que você precisa é de um plano que seja adequado para quem você é como investidor, e não um plano genérico que serve para todo mundo.
E acredite, reconhecer isso pode ser um divisor de águas na sua jornada de investimentos. Uma vez que você tem clareza sobre o seu perfil, você consegue tomar decisões mais assertivas, sem se deixar levar por emoções momentâneas ou por dicas quentes que surgem por aí. Você vai entender quais ações realmente fazem sentido para você, se são de empresas sólidas, pagadoras de dividendos, e se elas se encaixam com o seu ritmo e objetivos. Por exemplo, se o seu perfil é conservador, provavelmente vai preferir ações de empresas mais estáveis, como as que distribuem dividendos com regularidade. Agora, se você tem um perfil mais arrojado, pode optar por ações de empresas com maior potencial de crescimento, mas que exigem mais paciência e tolerância ao risco. O importante é não forçar um perfil que não é o seu, pois isso só vai gerar frustração. Luiz Barsi sempre reforça que, ao conhecer bem o seu perfil, você consegue evitar o erro de agir por impulso. O que ele faz não é tentar prever movimentos de curto prazo, mas manter um foco de longo prazo em empresas que entregam dividendos sólidos. Ele entende o próprio perfil e investe com base nisso. Para finalizar, se você já se percebeu cometendo esse erro, está na hora de parar e refletir. Pergunte-se: qual o meu perfil? Eu me sinto confortável com risco ou prefiro ações mais estáveis? O que eu espero para o futuro? Com essas respostas em mente, você vai começar a dar os primeiros passos para criar uma estratégia de investimentos que realmente funcione para você. O erro da falta de educação financeira. Esse erro aqui é crucial e você provavelmente já cometeu ou conhece alguém que cometeu a falta de educação financeira. Eu sei, muitos de vocês podem até ter ouvido falar que para investir basta comprar ações, esperar um tempo e pronto, os dividendos começam a cair na sua conta. Mas, meu amigo, se você acha que investir no mercado financeiro é tão simples quanto isso, é hora de acordar para a realidade. A educação financeira é a base de tudo no mundo dos investimentos, e sem ela, você está praticamente jogando seu dinheiro fora. Quando falo em educação financeira, não estou me referindo apenas a entender como funciona a Bolsa de Valores ou conhecer o significado de dividendos. Não, estou falando de algo muito mais profundo. Entender como o dinheiro funciona, como ele se multiplica, como ele é gerido e, principalmente, como você faz escolhas conscientes com o seu capital. O erro aqui é muito comum, especialmente entre investidores iniciantes. Muitas pessoas acreditam que podem pular o aprendizado básico, entrar de cabeça no mercado e, com o tempo, aprender na prática. Esse é um dos maiores enganos que você pode cometer e vou te explicar o porquê. Investir sem entender os princípios fundamentais é como dirigir sem saber as regras de trânsito. Pode até funcionar no começo, mas uma hora você vai bater de frente com algo que vai te tirar do caminho. E o pior, você vai perceber que ao longo do tempo, a falta de conhecimento vai começar a pesar. Vamos pegar um exemplo simples. Você está investindo em ações, mas não sabe como avaliar o histórico de uma empresa, como medir o risco de uma ação ou como fazer uma análise técnica e fundamentalista. O que acontece? Você se baseia no feeling, no achismo ou na famosa dica do amigo ou do influenciador de plantão e começa a tomar decisões impulsivas. Isso não é investir, isso é se arriscar sem preparação. Agora, se você tem educação financeira, você sabe que não é sobre sorte, e sim sobre estratégia. Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil, sempre foi claro quando falava sobre a importância do conhecimento para o sucesso financeiro. Ele é um exemplo
de como a educação financeira deve ser a base de qualquer decisão de investimento. Desde o início da sua carreira, Barsi se dedicou a estudar, entender o mercado e construir uma base sólida de conhecimento antes de colocar seu dinheiro em risco. A paciência para entender o funcionamento das empresas, os fundamentos do mercado e a análise dos ciclos econômicos fez com que ele se tornasse um dos maiores investidores do país. E ele nunca negligenciou a educação financeira. Agora, se você ainda não entende a importância disso, vou te dar um exemplo prático. Você já ouviu falar das empresas pagadoras de dividendos? Elas são aquelas empresas que distribuem uma parte do lucro para os acionistas periodicamente. Investir em dividendos pode ser uma excelente estratégia para quem busca gerar uma fonte de renda passiva. Mas, para escolher essas empresas, não basta olhar o preço da ação ou o valor do dividendo prometido. É preciso entender como as empresas operam, o quanto elas são sólidas, como gerenciam suas finanças e o que influencia no valor das suas ações. Se você não tem uma base de educação financeira, pode facilmente cair em ciladas e investir em empresas que, na verdade, não são sustentáveis a longo prazo, ou que não têm capacidade de gerar os dividendos esperados. A educação financeira vai muito além do conceito de diversificação de portfólio ou análise de risco. Ela também envolve o entendimento dos seus objetivos financeiros. Se você não sabe o que quer alcançar com seus investimentos, fica difícil decidir qual estratégia adotar. Você quer gerar uma renda passiva estável ou quer crescimento agressivo? Você está investindo para a aposentadoria ou para um projeto mais curto? Luiz Barsi, por exemplo, sempre teve uma visão clara sobre o que queria. Ele não estava atrás de retornos rápidos, mas sim de um crescimento sólido e consistente ao longo dos anos, por meio de dividendos. Para isso, ele construiu um portfólio focado em empresas sólidas, com boa governança e que pagavam dividendos regulares. Agora, é importante entender também que a educação financeira não é algo que você adquire de um dia para o outro. Não é uma questão de apenas assistir a alguns vídeos ou ler um livro sobre investimentos. A verdadeira educação financeira envolve prática, estudo contínuo e adaptação às mudanças do mercado. O que você aprende hoje pode não ser suficiente amanhã, porque o mercado está sempre mudando. Novas ferramentas e informações surgem, e é necessário estar sempre atualizado. Ignorar esse aprendizado contínuo é outro erro que pode fazer você perder a chance de maximizar seus lucros e, claro, os seus dividendos. Além disso, quando você investe sem educação financeira, você começa a agir por impulso, e isso é um grande risco. O medo, a ganância e a euforia podem fazer você tomar decisões precipitadas, como vender suas ações no pânico durante uma queda ou comprar no auge, apenas porque todo mundo está falando de uma ação. Esses comportamentos impulsivos, que vêm da falta de conhecimento, podem ser fatais para a sua carteira de investimentos. Em resumo, a educação financeira é a chave para entender o jogo do mercado. Sem ela, você está apenas jogando um jogo de azar, e quem joga de forma instintiva está mais sujeito a erros. Investir com base em conhecimento, estratégias sólidas e objetivos claros é o que vai te colocar no caminho certo para alcançar os dividendos de maneira consistente. Se você ainda não deu a devida atenção à sua educação financeira, chegou a hora de mudar essa realidade e começar a estudar, aprender e, o mais importante, colocar o conhecimento em prática.
Agora que você entendeu a importância da educação financeira, que tal dar o primeiro passo? Comenta aqui embaixo qual área da educação financeira você sente que mais precisa melhorar. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, porque eu vou continuar trazendo conteúdos como esse para te ajudar a se tornar um investidor mais preparado e assertivo. O erro da falta de disciplina. Vamos falar de algo que talvez seja o erro mais insidioso e comum de todos: a falta de disciplina. Eu sei, pode parecer simples, mas acredite, a disciplina é o que separa os investidores de sucesso dos que apenas tentam. A maioria das pessoas entra no mercado financeiro com grandes expectativas, mas sem ter o mínimo controle sobre suas decisões. Eles se deixam levar pela emoção, pela pressa ou até mesmo pela pressão de ver os resultados de forma imediata. E esse é o maior erro que você pode cometer, especialmente se você está buscando gerar dividendos consistentes. A disciplina no mercado financeiro é absolutamente essencial, porque sem ela, você nunca vai conseguir colher os frutos dos seus investimentos a longo prazo. O que acontece quando você age sem disciplina? Você compra ações baseando-se apenas em modismos ou em boatos e vende no primeiro sinal de queda, só para sentir o alívio momentâneo de não estar perdendo. Esse tipo de comportamento é um reflexo da falta de controle emocional. Investir sem disciplina é como jogar em um cassino. Você está basicamente apostando e não investindo. Agora, se o seu objetivo é realmente construir riqueza e viver de dividendos, a única maneira de fazer isso é ter disciplina para manter o foco e a estratégia no longo prazo. Luiz Barsi é um excelente exemplo de como a disciplina é crucial para alcançar o sucesso nos investimentos. Ele nunca se deixou levar pela emoção do mercado, mesmo quando as ações que possuía caíam ou quando a economia passava por turbulências. Para ele, o segredo não está em comprar e vender baseado em reações momentâneas, mas sim em manter-se fiel a uma estratégia sólida, que foi construída com base no seu perfil de investidor e nas suas metas financeiras. E isso é algo que todos nós devemos aprender. Ter um plano claro e segui-lo, não importa o que aconteça no curto prazo. Você já percebeu que a maioria das pessoas que investem sem disciplina está sempre procurando o próximo grande investimento, aquele que vai dar lucro de uma hora para outra? O problema é que esses investidores estão sempre pulando de uma ação para outra, como se estivessem apostando em algo e não investindo de fato. Isso cria um ciclo de tomadas de decisões impulsivas, sem pensar nas consequências a longo prazo. Essa falta de foco acaba, inevitavelmente, fazendo com que o investidor perca oportunidades reais de crescimento contínuo e de dividendos estáveis. A disciplina é um exercício diário que envolve resistir à tentação de seguir a manada, de cair nas armadilhas do mercado ou de tomar decisões baseadas em emoções. Quando você decide investir, deve ter a clareza de que o mercado não vai ser sempre um mar de rosas. Haverá quedas, momentos de incerteza e até mesmo períodos em que você vai se perguntar se tomou a decisão certa. A chave está em manter-se firme e não reagir de forma impensada. Investir exige paciência e autocontrole, porque quem age impulsivamente comete erros fatais. Vamos ilustrar isso com um exemplo prático. Imagine que você tem ações de uma boa empresa que distribui dividendos regularmente. Agora, imagine que, por algum motivo, o preço dessas ações cai, talvez devido a uma crise econômica ou uma notícia negativa. A falta de disciplina pode fazer você vender suas ações,
talvez por medo de perder mais dinheiro e, no fim, perder a oportunidade de obter dividendos a longo prazo. O que você deveria fazer, caso tivesse disciplina, seria manter o foco, entender que o mercado tem seus altos e baixos e seguir sua estratégia de longo prazo. Vender por impulso é um dos maiores erros que você pode cometer e pode custar muito caro no futuro. Luiz Barsi, quando investe, ele não se preocupa com as flutuações diárias do mercado, mas com o fundamento das empresas nas quais ele investe. Para ele, a disciplina significa manter-se comprometido com a sua estratégia de longo prazo e, principalmente, não deixar que os fatores emocionais ou as notícias de curto prazo interfiram nas suas decisões. Isso o ajudou a acumular uma fortuna significativa e, o mais importante, a viver de dividendos de forma consistente. Agora você pode estar se perguntando: como posso ter disciplina se o mercado me provoca constantemente? A resposta é simples: crie um plano e siga-o de forma consistente. Tenha em mente seus objetivos financeiros e o que você está buscando alcançar. Se o seu objetivo é gerar renda passiva através de dividendos, então o foco deve ser em ações de empresas sólidas, que pagam dividendos regulares. Além disso, revise regularmente seu portfólio, mas sem ceder à tentação de fazer alterações desnecessárias com base em flutuações momentâneas. A disciplina está em seguir a estratégia, não importa o que aconteça ao redor. A disciplina no mercado financeiro é a habilidade de agir de forma racional, independentemente das emoções do momento. Isso significa não se apavorar durante uma queda, não ficar excessivamente animado durante uma alta e manter a cabeça fria. Se você conseguir dominar a disciplina, vai perceber que os dividendos começam a aparecer de forma consistente e a sua riqueza cresce de forma mais estável e segura. Em resumo, a falta de disciplina no mercado financeiro é um erro fatal. Sem ela, você nunca vai conseguir atingir seus objetivos a longo prazo. Investir com disciplina é o caminho para colher dividendos de forma constante e segura. Não importa se você está começando agora ou já tem experiência, a chave para o sucesso nos investimentos está em ter paciência, controle emocional e foco em sua estratégia de longo prazo. Agora, se você está pronto para abandonar os impulsos e seguir com mais disciplina, podemos começar a ver os resultados de forma concreta. O erro da falta de visão. Longo prazo. Se tem uma coisa que realmente separa os investidores de sucesso daqueles que ficam na periferia do mercado financeiro, é a visão de longo prazo. Eu sei, você pode estar pensando: todo mundo fala sobre o longo prazo. Isso não é novidade. Mas a realidade é que muitos investidores simplesmente não aplicam isso na prática. Eles se deixam levar pela pressa, pelo desejo de resultados rápidos, e isso os impede de alcançar a verdadeira riqueza através dos dividendos. Vou te contar um segredo. A maior parte das pessoas que investem no mercado de ações está focada no curto prazo. Elas querem ver resultados rápidos, querem ver as ações subindo na hora e ficam frustradas se não veem lucro em 1 ou 2 meses. E aqui está o problema. O mercado de ações não funciona assim. A ideia de que você pode ficar rico da noite para o dia é um mito. E quem vive em busca de enriquecimento rápido tende a se frustrar e tomar decisões impulsivas. A verdadeira chave para o sucesso nos investimentos está em entender que a criação de riqueza, especialmente quando se trata de dividendos, exige paciência, consistência e, acima de tudo, uma visão estratégica de longo prazo. Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil e um dos maiores defensores dos dividendos, sempre deixa claro que ele não investe para obter ganhos imediatos, mas sim
para construir uma carteira sólida e consistente ao longo do tempo. Ele é um exemplo claro de como a visão de longo prazo pode gerar resultados extraordinários. Barsi, desde o início de sua jornada no mercado financeiro, não buscava lucros rápidos, mas sim uma forma de crescer de maneira sustentável e colher dividendos de empresas sólidas, que ao longo dos anos iam gerar renda passiva para ele. Agora, pense bem, como você se sente quando uma ação sua cai de preço em um curto período? Se você é como a maioria, provavelmente se sente desconfortável e até um pouco ansioso. E é isso que acaba atrapalhando muita gente. Essa preocupação com os movimentos diários do mercado leva os investidores a tomar decisões baseadas em emoções, em vez de uma estratégia de longo prazo bem definida. O mercado de ações tem altos e baixos, e tentar acertar o momento exato de compra e venda é como tentar adivinhar o tempo. Isso é possível, mas é extremamente difícil e arriscado. Quem tem uma visão de longo prazo, no entanto, não se incomoda com as flutuações diárias, pois sabe que essas variações são naturais e fazem parte do processo de acumulação de riqueza ao longo do tempo. Esse foco no curto prazo não é só uma questão emocional, mas também uma falta de estratégia. Quando você não tem uma visão de longo prazo, fica difícil tomar decisões mais informadas e baseadas em fatos. Você tende a se concentrar no agora, nas notícias do dia e nos movimentos instantâneos das ações. O problema é que essas oscilações de curto prazo são, muitas vezes, irrelevantes para o verdadeiro investidor, especialmente para aqueles que buscam dividendos regulares. A chave está em identificar empresas com bons fundamentos, que irão gerar valor ao longo do tempo e que têm uma história de pagar dividendos de forma consistente. Por exemplo, uma ação que cai 10% em uma semana pode ser uma excelente oportunidade de compra se você acredita nos fundamentos da empresa e tem uma visão de longo prazo. Mas quem está pensando apenas no curto prazo pode entrar em pânico e vender a ação, simplesmente porque está vendo um prejuízo momentâneo. Essa mentalidade de querer ganhar dinheiro rápido vai contra tudo o que realmente faz sentido para quem busca investir de maneira inteligente. As ações de dividendos, que são o foco de investidores como Luiz Barsi, não são aquelas que vão te deixar rico da noite para o dia. Elas são aquelas que, ao longo de anos, te fornecem um fluxo de caixa constante, permitindo que você reinvista e veja sua riqueza crescer com o tempo. Investir com uma visão de longo prazo não significa ignorar o presente, mas sim entender que os resultados reais surgem quando você adota uma abordagem disciplinada e focada no futuro. Quando você tem uma visão de longo prazo, você pode aproveitar os ciclos do mercado, compreender os erros e acertos ao longo da jornada e, principalmente, colher os frutos dos dividendos de maneira mais estável e consistente. A paciência e o foco no longo prazo, portanto, não são apenas virtudes, mas sim a base de um portfólio de sucesso. A chave para alcançar a tão sonhada independência financeira e viver de dividendos está em construir um portfólio de ações sólido, que possuam bons fundamentos, uma boa gestão e um histórico de pagamentos de dividendos. Esses investimentos tendem a se valorizar com o tempo. E ao seguir a estratégia de manter as ações durante o longo prazo, você vai colher os benefícios dos dividendos regulares sem se preocupar com as oscilações de curto prazo. O que Barsi e outros investidores de sucesso têm em comum é justamente essa visão focada no longo prazo, que permite ao investidor colher os frutos de uma estratégia bem planejada. Agora, a pergunta é:
Você está pronto para investir com essa mentalidade? Está disposto a resistir à tentação de tomar decisões impulsivas com base nas flutuações diárias do mercado e focar no que realmente importa? Os dividendos que virão com o tempo? Se a resposta for sim, parabéns! Você está no caminho certo. Se você se identificou com esse erro e quer começar a pensar no longo prazo, compartilhe esse vídeo com quem você acha que também precisa mudar sua mentalidade. Deixe seu comentário sobre como você vai adotar a visão de longo prazo nos seus investimentos. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais dicas sobre como viver de dividendos. Vamos juntos nessa jornada. O erro da falta de planejamento. Você já parou para pensar qual é o seu verdadeiro objetivo ao investir? Se você ainda não tem um planejamento financeiro claro, ou pior, não tem um plano definido de investimentos, você está cometendo um erro que pode prejudicar sua jornada rumo aos dividendos e à prosperidade financeira. E eu vou te explicar o porquê. No mercado financeiro, não basta apenas escolher algumas ações e esperar que o retorno venha com o tempo. É necessário ter um planejamento bem estruturado e bem executado para garantir que seus investimentos trabalhem para você, e não o contrário. Quando falamos de planejamento financeiro, não estamos nos referindo a uma simples lista de ações que você pretende comprar ou de metas vagas que você gostaria de alcançar. Estamos falando de um plano detalhado, com metas específicas, que vai guiar as suas decisões de investimento ao longo do tempo. Isso é o que faz a diferença entre aqueles que ficam dando tiros no escuro no mercado e aqueles que realmente colhem os frutos do investimento inteligente, como os dividendos regulares. A falta de um planejamento adequado pode fazer com que você perca oportunidades e até que caia em armadilhas, como comprar ações em momentos inadequados ou investir em empresas que não estão alinhadas com seu perfil e objetivos. Luiz Barsi, o grande investidor brasileiro que você já conhece, sempre destaca a importância de ter um planejamento bem definido para o sucesso nos investimentos. Para ele, investir sem um plano é como sair para uma viagem sem saber o destino. É claro que você até pode ir longe, mas vai acabar se perdendo no caminho e, eventualmente, o resultado será a frustração. Ele construiu sua fortuna com base em um plano de longo prazo, com foco nos dividendos e na escolha de empresas sólidas e bem administradas. E mais importante, ele seguiu esse plano com disciplina, sem se desviar das suas metas, independentemente do que acontecia no curto prazo. Agora, me diga uma coisa: como você vai saber se está indo na direção certa, se não tem um plano claro? Quando você não sabe exatamente o que espera dos seus investimentos, fica mais difícil avaliar se está tomando as decisões certas ou se está apenas reagindo aos movimentos do mercado. Por exemplo, se o seu objetivo é gerar renda passiva através de dividendos, seu planejamento precisa refletir isso. Você precisa entender quais ações escolher, qual é o valor de investimento inicial necessário, quanto tempo levará até começar a ver os dividendos se acumulando e como você vai reinvestir esse dinheiro para aumentar seu portfólio. E eu sei o que você pode estar pensando agora. Mas, Cia, o mercado é imprevisível. Como posso planejar algo tão incerto? Eu entendo sua dúvida, mas vou te dizer. O planejamento não precisa ser rígido, mas precisa ser flexível e adaptável. O importante é ter um rumo definido, saber para onde você quer ir, mesmo que o caminho precise ser ajustado de vez em quando. A maioria das pessoas, quando não tem um plano claro, acaba tomando decisões reativas, influenciadas por boatos
ou pela emoção do momento. Isso é um grande erro. O mercado financeiro está cheio de incertezas, mas se você tem um plano, pode lidar com essas incertezas de forma mais tranquila, sabendo que está fazendo as escolhas certas, alinhadas com seus objetivos. Vamos pensar em um exemplo prático. Você decide começar a investir, mas não tem ideia de quanto quer alcançar ou de como vai chegar lá. Você começa a comprar ações aleatórias sem uma estratégia e fica tentando pegar as oportunidades que surgem, sem se preocupar com o impacto delas no seu portfólio a longo prazo. O que acontece? Você acaba se perdendo e, eventualmente, pode até ter algum retorno, mas provavelmente será imprevisível, incoerente e sem uma base sólida. Sem um planejamento claro, você nunca vai entender se está realmente avançando para alcançar seus objetivos. E isso, meus amigos, é um erro fatal. Agora, pense no oposto. Você tem um plano bem estruturado, onde define metas claras, como, por exemplo, quero alcançar X valor de dividendos mensais em 5 anos. Com isso, você começa a calcular quanto precisa investir, qual a taxa de retorno esperada, quais as empresas que mais se alinham ao seu objetivo. E, mais importante, tem a disciplina de seguir o plano, sem se desviar. Isso cria um foco muito maior e ajuda a evitar as armadilhas do mercado, como comprar ações erradas ou se deixar levar pela emoção de uma alta ou queda repentina. Ter um planejamento financeiro não é só sobre definir metas, mas também sobre ser intencional com seus investimentos. Isso significa avaliar constantemente seu portfólio, fazer ajustes quando necessário, mas sem perder o foco no longo prazo. O planejamento também inclui a gestão de riscos, que é uma parte essencial para quem quer viver de dividendos. Se você não tiver um controle adequado do risco, pode acabar colocando seu capital em risco, o que comprometeria seus planos de alcançar a independência financeira. Se você quiser realmente colher os dividendos de maneira eficaz e consistente, precisa começar com um plano claro, que seja bem fundamentado e adaptável à medida que você aprende mais sobre o mercado. Não subestime o poder do planejamento financeiro. Ele é a base para garantir que seu caminho será sólido e que, no final, você colherá os frutos dos seus investimentos. Então, eu te pergunto, você já tem um planejamento claro para seus investimentos? Se não, o que você está esperando para começar? O planejamento é a chave para alcançar os dividendos consistentes e garantir que sua jornada financeira será um sucesso. É hora de agir com mais foco, clareza e estratégia. Chamada para ação, CTA. Agora que você entende a importância de ter um planejamento financeiro claro, que tal começar a estruturar o seu? Comente abaixo o que você vai definir como sua meta de longo prazo. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa começar a planejar melhor seus investimentos. Inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre como investir de forma inteligente e viver de dividendos. A chave para o sucesso nos dividendos. Agora que você conhece os 7 erros que te afastam dos dividendos, é hora de refletir e colocar em prática tudo o que aprendeu. O mercado financeiro não perdoa quem age sem estratégia ou paciência, mas, se você tomar as decisões certas, com foco e disciplina, com certeza vai sair vencedor. Luiz Barsi nos mostrou, com sua trajetória sólida e consistente, que o sucesso nos investimentos vem da estratégia, da educação financeira e da paciência, para ver os frutos surgirem ao longo do tempo. Lembre-se, investir não é um jogo de sorte, é um processo de construção que exige tempo, ajustes e, acima de tudo,
a capacidade de aprender com seus erros e corrigir suas falhas ao longo do caminho. Ao evitar esses erros que discutimos hoje, você estará mais preparado para tomar decisões assertivas e alcançar seus objetivos financeiros. Se você gostou das dicas e percebeu que pode melhorar a sua jornada de investimentos, compartilhe esse vídeo com quem também precisa entender a importância da disciplina e da estratégia no mercado financeiro. Não esqueça de deixar aquele like para mostrar que você está comprometido em se tornar um investidor mais inteligente. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Temos muito mais conteúdo incrível vindo por aí. E juntos, vamos continuar nessa caminhada rumo à liberdade financeira. Agora é com você. Se você gostou do conteúdo, não perde tempo. Dá aquele like e ativa o sininho para ser notificado sempre que tivermos um novo vídeo. Vamos continuar aprendendo juntos e alcançando nossos objetivos financeiros. Até a próxima!